informativa. Ilhas do Grupo Central sob aviso laranja e as restantes sob aviso amarelo até sábado. Regiões da Europa têm de se aproximar entre si, defende Governo Regional. Trabalhadores de programas ocupacionais dos Açores reivindicam prorrogação de contratos. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou as ilhas do Grupo Central sob aviso laranja a partir da noite de amanhã, ficando todo o arquipélago sob aviso amarelo entre hoje e o próximo sábado. Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera esclarece que o alerta amarelo começa por vigorar nas ilhas Flores e Corvo entre amanhã desta quinta-feira e as 0 horas desta sexta-feira, devido à precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada. O mesmo alerta é retomado pelas 12 horas desta sexta-feira até às 12 horas deste sábado devido ao vento. Nas ilhas do Grupo Central, a chuva por vezes forte deu origem a um aviso laranja entre as 21 horas desta sexta-feira e as 12 horas de sábado. A partir das 21 horas desta quinta-feira e até às 9 horas desta sexta-feira, as ilhas do Grupo Central ficam sob aviso amarelo devido à precipitação, acontecendo o mesmo entre as 18 e as 21 horas desta sexta-feira, também devido ao vento. As ilhas de São Miguel e Santa Maria ficam sob aviso amarelo entre as 15 horas desta sexta-feira e as 12 horas deste sábado, devido a chuva por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada. O IPMA prevê que a tempestade tropical Gaston provoque chuva forte e vento com rajadas entre os 90 e os 100 km por hora nas ilhas dos grupos Ocidental e Central a partir desta sexta-feira. O IPMA informa que hoje, dia 22 de setembro, às 9 horas, horas dos Açores, o centro da tempestade tropical Gaston localizava-se a aproximadamente 380 km a oeste-noroeste da Ilha das Flores, com uma pressão mínima no seu centro de 990 hectopascais e com uma velocidade de deslocamento de 28 km por hora para ES-Nordeste. Ao longo do dia de hoje, quinta-feira, o ciclone deverá alterar a sua trajetória para leste, prevendo-se que no sábado, dia 24, às 6 UTC, hora dos Açores, seja o momento em que se encontre mais próximo do arquipélago, a cerca de 40 km a noroeste do Faial. Nestas condições, prevê-se que a sua influência comece a sentir-se a partir de hoje nos grupos Ocidental e Central, com precipitação, que poderá ser por vezes forte, e a partir de sexta-feira, dia 23, no grupo Oriental. A partir de amanhã, 23, um aumento da intensidade do vento é também esperado nos grupos Ocidental e Central, com rajadas entre os 90 e os 100 km por hora. Devido à incerteza relativamente à trajetória do ciclone tropical, sugere-se o acompanhamento da situação meteorológica pelos devidos canais de informação. Wanda Costa, meteorologista da Delegação Regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Ora, esta previsão levou a que a Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional alertassem toda a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhos de proteção dos portos, ribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda, e também não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de riba frequentemente atingidas pela arrebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras. O subsecretário regional da Presidência defendeu uma maior cooperação entre as diferentes regiões da Europa, de forma a aproximarem-se mais umas das outras. Pedro Faria Castro, que tutela a pasta dos assuntos europeus e da cooperação externa, entende que este projeto que trouxe aos Açores parceiros de vários países europeus contribui também para a aproximação entre as regiões europeias com características semelhantes aos Açores. O projeto Ilhas de Inovação, que teve início em 2017, devia ter terminado em 2021, mas devido à pandemia de Covid-19 foi adiado para este ano, estando agora a decorrer a conferência final que reúne os investidores de vários países europeus para divulgarem os seus projetos.
Este é um processo que ajuda a essa aproximação, a essa troca de experiências, o que eles fazem de bem feito, temos que aprender com eles, eles também aprendem com coisas muito bem feitas que nós fazemos cá. Os nossos parceiros de projeto ficaram a conhecer uma série de valências que nós temos no Pico, que contribuem também para o desenvolvimento de algumas atividades, nomeadamente o próprio turismo, e portanto é nessas trocas de experiência que nós enriquecemos as nossas atividades. Foi mais uma daquelas iniciativas das regiões, com o apoio da União Europeia, que tem contribuído para a troca de experiências entre regiões como os Açores, regiões de países nórdicos que não são necessariamente países que tenham exatamente as mesmas características que nós, mas e é precisamente nessa troca de experiências que podemos promover novas expectativas sobre estas áreas de desenvolvimento. O programa Interreg, que vai já na sua 6ª edição, é um dos principais instrumentos de coesão económica, social e territorial da União Europeia, apoiando a cooperação entre regiões, cidadãos e operadores económicos europeus. O presidente do Governo Regional admitiu esta quinta-feira que não se pode excluir a necessidade de rever o plano e orçamento de 2023 para mitigar as consequências da crise que assola famílias e empresas, caso a conjuntura se agrave. O líder do Executivo açoriano salvaguardou que esse não será um objetivo, mas reconheceu que não se pode excluir a necessidade de rever o plano de acordo com a realidade que hoje é meramente expectável, mas não factual. José Manuel Bolieiro falava no final da ronda de auscultações dos partidos políticos, parceiros sociais e forças vivas da sociedade no quadro da preparação da anteproposta do plano e orçamento para 2023. A tendência consensual que verificamos aí em todos os partidos políticos e parceiros sociais e institucionais relativa à compreensão conjuntural, independentemente do cumprimento do programa do Governo, das orientações de médio prazo, o entendimento conjuntural de um plano e um orçamento que tenha em prioridade consideração social para mitigar os efeitos negativos, as consequências desta tendência inflacionista e relativa à subida das taxas de juros. Um consenso que registro com natureza de compreensão do país quanto à exigência de todas as medidas nacionais sejam aplicadas pelo Estado relativamente aos portugueses e à economia de Portugal, não tenha qualquer restrição da sua aplicação territorial e demográfica. Os portugueses açorianos têm direito a este esforço e a esta responsabilidade das políticas do Estado, com a compreensão igualmente de que, no quadro autonómico, devemos ser proativos no sentido de assumir as complementaridades necessárias, mas isso não é uma forma de substituir as responsabilidades do Estado, é sim de complementaridade no que diga respeito às especificidades autonómicas da nossa situação social e económica nos Açores. O líder do Executivo Regional reiterou ainda que o diferencial fiscal de 30% da taxa máxima do IRS, IRC e IVA dos Açores para o continente é para manter em 2023 a par da tarifa Açores e a aposta na saúde e educação por via do investimento no capital humano. A presidência do Governo Regional associa-se este ano às Jornadas Europeias do Património, abrindo ao público o Jardim do Palácio de Santana, em Ponta Delgada, nos dias 23, 24 e 25 deste mês, em acesso livre, no seu horário habitual de funcionamento, das 10 às 16. As Jornadas Europeias do Património 2022 são subordinadas ao tema Património Sustentável. Este tema convida-nos a explorar que medidas podem ser tomadas para proteger o rico e diversificado património cultural europeu no contexto das alterações climáticas e da degradação ambiental. O foco estará no papel ativo das comunidades do património no sucesso de construção de um futuro mais sustentável e resiliente. As Jornadas Europeias do Património são uma iniciativa conjunta do Conselho da Europa e da Comissão Europeia. A Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural vai assinalar o Dia Europeu da Agricultura Biológica esta sexta-feira, com programas destinados a diversos públicos, por forma a sensibilizar para a agricultura biológica e para o papel que esta desempenha no respeito pela natureza e bem-estar dos animais.
As atividades serão desenvolvidas através dos Serviços de Desenvolvimento Agrário de Ilha em todas as ilhas do arquipélago. No caso da Ilha Terceira, o dia tem início no auditório da Universidade dos Açores com a palestra Agricultura Biológica proferida pelo engenheiro João Cunha da Quinta do Catalão. O professor David Horta Lopes fará um ponto de situação sobre o curso técnico superior profissional em Agricultura Biológica a decorrer no campus de Angra do Heroísmo e do mestrado na mesma área. Segue-se a apresentação pública do livro Fauna de Antrópodes Predador dos Ecossistemas Agrícolas dos Açores, da autoria do professor Paulo Borges, havendo ainda uma mostra de degustação de produtos biológicos e visita guiada aos viveiros do Serviço de Desenvolvimento Agrário com demonstração das atividades desenvolvidas em agricultura biológica. Com este conjunto de atividades, pretende-se chegar a diferentes públicos, desde as várias faixas etárias dentro da educação, como também ao público em geral, para que o conceito de agricultura biológica possa ser cada vez mais o do conhecimento de todos, numa lógica de respeito pela natureza e de escolha consistente ao nível do consumo. O Dia Europeu da Agricultura Biológica comemora-se a 23 de setembro e este ano pela primeira vez numa iniciativa conjunta do Parlamento Europeu, do Conselho da União Europeia e ainda da Comissão Europeia. Os trabalhadores de programas ocupacionais concentraram-se esta manhã na sede da Presidência do Conselho, no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, defendendo que os seus contratos que terminaram sejam prorrogados. Os manifestantes foram recebidos pelo Presidente do Governo, que se manifestou sensível para o problema e remeteu para uma reunião com a Secretária Regional da Educação e Assuntos Culturais. O Presidente do Governo referiu, depois de ter recebido os representantes dos trabalhadores de programas ocupacionais, que a região possui mais 25% de assistentes operacionais nos quadros das escolas. Estão, nesta fase, autorizadas 308 prorrogações de programas operacionais. 210 já entrados nos quadros. Em comparação com o ano 2020, um ano de pandemia que exigia reforço de meios e recursos, mesmo em programas ocupacionais, temos agora mais 25% de assistentes operacionais nos quadros das escolas. Não se pode transformar em mau o que é bom. E os resultados da nossa política para a educação são bons. Nós temos, por isso, para os Açores, uma média de um assistente por 20 alunos. Não há nenhuma circunstância, nenhuma escola dos Açores em que haja um assistente por mais que 35 alunos. E há casos em que temos um assistente por 9 alunos. O valor de referência do país, no continente, é de 1 para 90 alunos. Recorde-se que a 29 de junho a Secretaria Regional da Educação determinou a prorrogação extraordinária de 232 contratos feitos com desempregados ao abrigo de programas ocupacionais nas escolas dos Açores, uma medida essencial para o funcionamento regular dos estabelecimentos de ensino. O Bloco de Esquerda propôs a criação imediata de um apoio ao pagamento de renda para estudantes do ensino superior açoriano deslocados no arquipélago ou no continente, defendendo mais residências universitárias em edifícios do Governo regional ou de autarquias. É fundamental que o Governo regional e até as autarquias possam intervir nessa área. Por um lado, de uma forma mais estrutural, procurando em parceria com a Universidade encontrar edifícios que possam ser convertidos rapidamente em residências para estudantes universitários, mas também, e ainda mais rapidamente, de forma quase emergente, podendo apoiar o arrendamento desses estudantes. O deputado do Bloco criticou ainda o Governo Regional por ter criado uma bolsa para os estudantes universitários açorianos que é injusta e discriminatória porque limita a sua atribuição a apenas 150 alunos por ano. Uma bolsa que apenas atribui 150 bolsas, quando há mais de 300, ou seja, deixam 235 estudantes que cumprem os critérios, ou seja, que têm efetivamente a necessidade de ter essa bolsa, mas a bolsa deixa de fora simplesmente que o Governo Regional considera que só deve apoiar 150 alunos. Nós não podemos correr o risco de ter estudantes a desistir do ensino superior. Os Açores têm apenas 10% dos seus jovens entre os 18 e os 22 anos a frequentar o ensino superior. António Lima, coordenador regional do Bloco de Esquerda, em declarações após reunião com a reitoria da Universidade dos Açores.
O partido Os Verdes considerou ontem que não é aceitável o fim da ligação marítima entre São Miguel e Santa Maria e alertou que o transporte aéreo no arquipélago continuou com graves falhas. Num comunicado a propósito da Semana Europeia da Mobilidade, que termina esta quinta-feira, o Partido Ecologista critica os governos regionais dos Açores e da Madeira e ainda o Governo da República por não terem encontrado uma solução que colmatasse o fim da ligação marítima de passageiros entre São Miguel e Santa Maria, essencial para o desenvolvimento das duas ilhas. Os Verdes defendem a reposição da ligação via mar entre as duas ilhas, lembrando que o transporte marítimo tem uma menor pegada ecológica do que o avião. No transporte aéreo, o PEV considera que as ligações aéreas da região continuam com graves falhas, apelando à intervenção do Estado na gestão dos aeroportos. O partido lembra que, apesar dos impactos ambientais, o transporte aéreo é fundamental para os Açores e alerta que as privatizações das companhias aéreas Azores Airlines e da TAP podem piorar os serviços. O presidente do PSD Açores afirmou ontem que os Açores constituem uma referência estratégica para a Europa, sublinhando que a região é uma vantagem competitiva relativamente ao presente e principalmente ao futuro da União Europeia e para Portugal. Em vez da mão estendida, passarmos a ter capacidade demonstrativa do valor que acrescentamos à Europa. É que se, no entendimento do território, na verdadeira acessão da palavra, incluirmos a componente terrestre, sim, isolamento, distanciamento, pequenez, demografia exígua. Mas se incluirmos como devemos o espaço marítimo e o espaço aéreo na compreensão do nosso território, nós somos uma vantagem competitiva relativamente ao presente e, sobretudo, ao futuro para a União Europeia e para Portugal. Os Açores são uma grande referência. O mar, a dimensão marítima, uma enorme posição estratégica que conferimos. É por isso que a economia azul, a ideia do desenvolvimento sustentável, as questões da transição relativamente às alterações climáticas, a excessiva carbonização da nossa economia, a aposta na transição digital e energética como referências para o desenvolvimento sustentável de uma economia não extrativa, mas mais valorativa dos recursos endógenos, nos permitirá dizer em nome dos Açores e em nome de Portugal que nós somos mais importantes do que o valor que até hoje nos atribuíram. José Manuel Bolieiro falava na sessão de abertura das primeiras jornadas interparlamentares que decorrem em Ponta Delgada, que reúnem os deputados social-democratas do Parlamento Europeu, das Assembleias da República e Legislativa dos Açores. A atual secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, destacou no âmbito do mesmo encontro que os transportes e a mobilidade são peças básicas da vivência açoriana e elementos fundamentais na garantia de coesão social, económica e territorial. A governante sublinhou que a mobilidade dos açorianos está assegurada com a tarifa Açores e que a promoção da acessibilidade externa e a garantia da mobilidade interilhas são duas valências críticas para facilitar a chegada de fluxos turísticos e a sua dispersão por todo o território. Por seu lado, a eurodeputada do PSD Cláudia Monteiro de Aguiar revelou esta quinta-feira, também no âmbito das jornadas interparlamentares, que vai ser criado um grupo de trabalho no Parlamento Europeu para a criação do POSEI, transportes em articulação com os governos dos Açores e da Madeira. A intenção do grupo de trabalho é chegar a um documento resolutivo o mais completo possível a entregar quer no Parlamento Europeu, quer na Comissão Europeia, que permita também a preparação atempada para as negociações do próximo quadro financeiro, que devem arrancar já em 2024. O grupo de trabalho vai ter um cariz político-técnico e reunirá regularmente, ouvindo especialistas no setor, autoridades regionais, representações parlamentares, quer na Assembleia da República, quer das duas regiões autónomas. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer poupar muito dinheiro no seguro de vida do seu crédito à habitação? Já não é obrigado a ter os seguros no seu banco. É isso mesmo. Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia.
Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de quinta-feira, dia 22 de setembro. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de um ótimo dia europeu sem carros. Continuo na companhia do Rádio Clube de Angra. Hora informativa.